Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia. Vamos começar nosso momento devocional de hoje. E eu quero começar hoje esse momento devocional fazendo uma reflexão inicial justamente com você. Sabemos que todas as nossas ações, todas as nossas tomadas de decisão irão nos levar para um resultado final. Cada experiência que temos na nossa vida é o resultado ou o desfecho, vamos dizer assim, de uma escolha que nós fazemos na nossa vida. E a reflexão inicial que eu quero fazer com você é exatamente essa. Qual o resultado final da sua vida? Eu quero que você reflita comigo sobre o que você tem construído ou qual o objetivo da sua vida e que você irá alcançar no futuro, ou quando você morrer, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Só Ele sabe se nós estaremos aqui vivos ou se estaremos mortos já, na verdade, né? E aí eu quero que você reflita um pouco comigo sobre isso, com base no versículo 12 do capítulo 1 de Tiago. A gente vai continuar pensando no livro de Tiago, como eu disse, né? Vamos estudar o livro inteiro. E, inclusive, eu sugiro que se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos da sequência, eu quero que você volte até o vídeo de domingo, que a gente começou estudando a carta de Tiago. E aí, o versículo 12 do capítulo 1, a gente vai ler o seguinte: Feliz o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vejam só, irmãos, Tiago vai fazer uma recomendação, algo semelhante ao que a gente pensou no primeiro vídeo dessa série da carta de Tiago. Ele vai fazer a recomendação ao homem e dizer o seguinte: olha, feliz, ou vai trazer aqui uma informação, né? Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança. E o que é que ele vai dizer? Por que ele vai dizer isso? Porque o suportar as provações diz respeito exatamente às escolhas da nossa vida, diz respeito exatamente às experiências ou resultado das nossas experiências na nossa vida. Quando o homem opta por suportar a provação com perseverança, ele está fazendo uma escolha na sua vida. Ele está escolhendo ser fiel ao Senhor, ele está escolhendo permanecer na sua fé diante do Senhor, independente de qualquer circunstância da sua vida. Muitos de nós, ou muitos homens, têm se perdido porque têm escolhido viver uma vida muito mais fácil, vamos dizer assim, viver uma vida livre de dificuldades, livre de dias maus, simplesmente por comodidade. E é uma escolha da sua vida que ele faz que não vai levar ele a viver algo muito positivo no futuro. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você, sobre as escolhas, sobre a nossa caminhada, sobre o processo que temos vivido no nosso dia a dia e aonde eles vão nos levar, né? Se a gente vive uma vida onde a gente busca apenas satisfazer o nosso próprio conforto, o nosso próprio coração, o nosso próprio bem-estar, nós não estaremos nos preocupando com o dia futuro, com o dia do juízo, com o dia que o Senhor Jesus Cristo irá voltar, como o Tiago diz aqui, porque se a gente escolhe não suportar com perseverança as provações, nós vamos muitas vezes precisar para isso fazer ou pegar alguns atalhos que vão nos levar por caminhos tortuosos, que vão nos levar até mesmo para uma condição de pessoas que não conseguem viver plenamente a vontade do Senhor. É fato isso. Se eu quero chegar num caminho, eu preciso viver, né? Se eu quero chegar em determinado lugar, eu preciso viver ou experimentar aquele caminho. E nem sempre o caminho que vai me levar para o lugar, né, ele vai me trazer experiências positivas. Vamos pensar também aqui numa outra figura. Quando a gente tem um objetivo na nossa vida, né? E quando estamos focados em alcançar ou realizar aquele objetivo, vamos pensar aqui na construção de uma casa, a gente conseguir ser formado na faculdade. Até que o nosso sonho, o nosso objetivo seja alcançado, nós experimentaremos durante a caminhada um longo processo que vai nos levar muitas vezes a ter experiências negativas, a experimentar algumas dores, algumas decepções, a experimentar algumas dificuldades que a gente vai se sentir impotente diante delas. Mas o fato é, irmãos, que se estivermos focados, nós iremos passar por todo o processo até chegar aonde a gente almeja chegar, porque nós temos um objetivo da nossa vida, que é, no caso aqui, eu ter a nossa casa construída, eu ter a nossa faculdade, ter o nosso curso, né? E assim é também na nossa relação com o Senhor, na nossa vida com Deus, no que diz respeito à nossa salvação. Lógico, com certeza todos nós queremos a salvação do Senhor para a nossa vida, mas nem sempre estamos dispostos a vivenciar o processo.
o processo que vai nos levar de fato para a salvação. Às vezes nós vamos querer ser espertinhos e pegar alguns atalhos, como eu disse, né? Eu acho que por aqui é melhor. Só que a gente já sabe que só existe um caminho para chegar no céu, só existe um caminho para receber do Senhor a coroa da vida, como o Tiago diz aqui. E esse caminho é o caminho da aprovação. Mas para que você seja aprovado, você precisa ser provado. Você precisa passar por algumas situações da sua vida que irão deixar você de fato apto para chegar no seu objetivo final da sua vida. E o que eu quero chamar a sua atenção com tudo isso é fazer você entender que na nossa caminhada existem processos. Na nossa caminhada de fé existem um longo processo para que a gente possa chegar onde a gente tanto almeja. E nesse processo, nem sempre será um processo de flores, um processo de comodidade, de conforto. Sem dúvida, muitas vezes nós vivenciaremos um processo de dores, um processo de decepção, um processo, vamos dizer assim, de renúncia. E a gente precisa experimentar isso para que sejamos aprovados pelo Senhor no dia final. Para que experimentemos, de fato, a grandeza da ação de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro, por exemplo, do que Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, vai dizer que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando ele pensa que está fraco, aí é que ele se torna forte, porque na sua fraqueza ele vai entender a necessidade que ele tem do Senhor de buscar o Senhor cada vez mais. E sabe, irmãos, a gente precisa ter sempre isso em mente. Lembrar de que é no nosso período de fraqueza que vamos experimentar no Senhor a ação do seu poder sobre a nossa vida, que vamos experimentar do Senhor a força que somente Ele pode nos dar. E quando somos fortalecidos no Senhor, com certeza chegaremos ao final do processo com a certeza, né, vamos dizer assim, chegaremos no final do processo com a alegria de termos alcançado o nosso objetivo, que é o objetivo da nossa salvação. Por isso eu quero lembrar a você o seguinte: se você está passando por dias difíceis de provação, lembre-se que isso faz parte do processo de Deus na sua vida. Lembre-se que o tempo de provação é algo que Deus coloca sobre a nossa vida para que possamos perseverar e ser fortalecidos cada vez mais. Para que a gente não chegue lá no dia final enfraquecido e qualquer coisa possa nos desestabilizar. As provações servem para nós como uma vitamina que nos fortalece, uma vitamina que produz em nós um sistema de força no nosso organismo. E aí eu quero lembrar você e lhe convidar, na verdade, a experimentar sempre a provação como sendo algo positivo de Deus para a sua vida. Lembre-se da provação como sendo algo que Deus preparou para você e que é necessário para a sua existência. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Deus, por Tua graça sobre a nossa vida. Muito obrigado pelo Teu amor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor em todo o tempo nos ensina, nos corrige, direciona a nossa vida e nos faz passar, às vezes, ó Deus, por experiências que para nós parecem negativas, ó Deus. Mas sabemos que no Senhor todas as coisas se fazem boas, ó Pai. No Senhor todas as coisas acontecem de acordo com a Tua vontade. Por isso eu quero pedir ao Senhor que dê ao nosso coração, acima de tudo, o contentamento, Deus, de lembrar que é o Senhor quem tem a direção de todas as coisas, que é o Senhor quem dá a força que nós precisamos para o dia a dia, que é o Senhor quem nos aprova no dia final, Deus. Por isso, se faz parte do processo, passar por provas, que assim, ó Deus, possamos passar com a alegria e a sabedoria que somente o Senhor pode nos dar. Que o Senhor nos dê a Tua graça, Deus, de lembrar que o Senhor de fato é Deus e tem o controle de todas as coisas, está acima de todas as coisas e, mais importante, Deus, é fazer a Tua vontade. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Nos dá o restante desse dia debaixo da Tua graça, com a Tua poderosa mão sobre a nossa vida. Que o Senhor traga proteção e provisão para cada um de nós. É assim que nós oramos, Deus, agradecidos e confiados por tudo, a tudo, Deus, ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Que você possa desfrutar um pouquinho mais agora da música para você refletir sobre o que Deus quer falar com você nessa manhã. Deus te abençoe.
afastar do teu altar, a minha luta não vai me impedir de te adorar. Eu quase desisti, pensei até em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Quase desisti, pensei até em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás. Me chamo Daniel, eu fui jogado na cova dos leões. Me chamo José, eu fui traído pelos meus irmãos. Eu quase desisti, até pensei em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás.